Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Gente, eu tô aqui nessa noite, né, para gravar esse vídeo onde eu relutei bastante para não gravar, mas devido a algumas confirmações e eu também orando e eu queria assim estar passando algo para você, uma experiência que eu tive com Deus na madrugada de sexta-feira para sábado. Eu tive um sonho e quem me conhece sabe, minha família sabe que desde quando eu sirvo a Deus, Deus ele fala muito comigo em sonho. Deus ele fala comigo muito em visão, né? Algumas coisas ainda que não aconteceram, mas que estão, né, prestes a acontecer, Deus sempre me mostra em sonho ou em visão com Deus, né, sempre ministrando a palavra de Deus, né, para a edificação da nossa vida, mas devido a algumas confirmações, alguns relatos, algumas coisas que eu tenho visto, ouvido, eu acho muito difícil não ter sido Deus, né, que tenha me mostrado o que eu vi, né? Como na época da pandemia, Deus também ele me mostrou, né, que algo muito ruim iria acontecer. Eu estava em um culto de doutrina, era uma terça-feira, e nessa terça-feira, antes da pandemia, eu cheguei muito cedo na igreja e eu fui orar, né? E quando eu fui orar, orei, né? Fiz minhas orações a Deus e pedi a Deus uma palavra. E Deus me dava em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 10, né, que fala acerca de uma aprovação e que que uma aprovação viria sobre a terra, mas aqueles que guardassem a minha palavra, né, o Senhor também guardaria da aprovação que viria. E eu não entendi muito bem, né? Eu achei que era acerca de alguma situação no meio da nossa família e tal. Eu vou estar repetindo aqui o versos 10 que fala assim: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E nisso, no decorrer do culto, né, já tinha alguns casos, né, da Covid, mas não ao ponto como chegou, que foi nesse dia, né, antes do pastor anunciar na igreja, né, que teríamos que ficar sem culto, aquela situação toda. E aí eu vim entender, né, o porquê que Deus me deu aquela palavra. Inclusive, naquela mesma semana, se eu não me engano, era na quarta ou na quinta, né, algumas igrejas já estavam fechadas. Eu ainda tinha uma agenda a cumprir e eu fui cumprir minha agenda, né, a igreja ainda estava tendo culto. E aconteceu o que aconteceu, né? Foi um tempo muito sofrido, foram muitas percas, foram muitas lágrimas e a pandemia passou. E na madrugada, para não ficar um vídeo longo, de sexta para sábado, Deus me mostrou como se eu tivesse em um lugar, né, aqui na cidade, e nesse lugar eu estava com algumas pessoas, né? Só que dali a gente decidiu ir para um outro lugar, encontrar algumas pessoas. E quando a gente encontrou com alguém, né, que também estava nesse outro lugar, que a gente iria encontrar outras pessoas, né? Ela nos relatou que lá estava tendo um aniversário e que tinha muita gente e que tinha muitas pessoas comemorando, se divertindo, né? E a gente foi encontrar, né, com algumas pessoas que a gente queria ver nesse aniversário. E a gente foi, só que quando chegou no meio do caminho, era muita gente.
Era muita gente assustada, muita gente apavorada, o povo não sabia para onde ir. Estavam corre-corre, um ia para um lado, outro ia para o outro. E a gente no meio da multidão, sem saber o que estava acontecendo, aí eu comecei a perguntar, as pessoas não respondiam, porque as pessoas estavam em desespero, as pessoas tentavam fugir de alguma coisa que a gente não sabia o que era. Até que eu ouvi uma voz, né? Alguém me dizia que aquelas pessoas que estavam correndo, né? Aquelas pessoas que estavam fugindo, né? Eles estavam fugindo porque havia sido liberado no ar, né? Eu não sei realmente o que teria sido, mas o que foi liberado no ar, né? Estava causando cegueira, muitas pessoas estavam desmaiando, muitas pessoas estavam vindo a óbito. E quando eu ouvi aquilo, eu também comecei a ficar desesperada, né? Porque comigo, no sonho, na visão, né, estavam os meus filhos. E então eu comecei a procurar catar um por um para ter perto de mim, para a gente também sair dali. Só que, como era algo que estava sendo lançado no ar, né? Muitas pessoas, a maioria ou todas, irmãos, não conseguia fugir daquela situação, né? E eu fiquei naquele desespero e outra vez, irmãos, né? Eu ouvia uma voz que me falava, né? Que aquelas pessoas que estavam sendo acometidas daquele, não sei se era um vírus, irmãos, eu não sei dizer. Eu não sei se era algum tipo de química, eu não sei. Eu sei que era algo, literalmente, né, que tinha sido lançado no ar e que as pessoas eram acometidas da cegueira, elas desmaiavam, elas vinham a óbito. E em meio a tudo isso, né, eu via também que tinha algumas pessoas que com elas não acontecia nada. Eu estou um pouco aflita, eu estou um pouco meio que, como é que eu posso falar? Meio assim, por estar gravando esse vídeo, mas eu preciso falar, né, desde sexta-feira, no sábado pela manhã, quando o meu esposo chegou do trabalho, que eu relatei o sonho a ele, a visão a ele, né, foi 4 horas da manhã quando eu tive essa visão. Eu acordei muito apavorada, eu acordei muito assustada, né, ainda consegui levantar para orar, né, para saber a Deus o que é que eu tinha que fazer, se era Deus realmente que estava me mostrando. E ali, 4 horas da manhã, ainda relutei com Deus, porque naquela mesma hora Deus queria que eu gravasse esse vídeo, Deus queria que eu avisasse para todos que esse vídeo possa alcançar. E eu relutei, eu não gravei, eu contei para meu esposo, eu estava assustada, eu estava apavorada, né? E durante esses dias, irmãos, né, ao longo do dia, ao longo da noite, eu estou sendo muito incomodada para falar sobre este sonho, para falar sobre esta visão. E eu questionei no sonho quando eu via que algumas pessoas elas não eram atingidas, né? Eu não sei dizer a você o que realmente no sonho foi lançado no ar, né? E que acometia as pessoas de cegueira, muitas desmaiavam, outras caíam em óbito, mas algumas pessoas nada acontecia. E eu olhava ao meu redor, minhas filhas estavam ao meu lado, o meu filho, eu entrei em desespero, que eu procurei ele, eu não achei, mas quando eu olhei um pouco mais à frente, ele estava ali, nada tinha acontecido com ele. E eu perguntava por que algumas pessoas elas tinham sido atingidas, porque algumas pessoas elas estavam sendo assoladas por aquilo que estava acontecendo. E outra vez eu ouvia uma voz que me falava que aqueles que estavam ali, irmãos, que aqueles que não tinham sido atingidos, eram aqueles que viviam uma vida de oração, eram aqueles que viviam uma vida de busca em Deus. Aqueles ali, aquele mal não tinha alcançado, não tinha, né, conseguido atingir. E aí eu perguntava a Deus, né, acerca de mim, acerca da minha família. Aí Deus, a voz que eu ouvia falava, né, que os que tinham vida de oração com Deus, que tinham reserva de oração com Deus, eles iriam ser preservados. E apesar de eu ficar com muito medo e apesar de eu ficar um pouco apavorada,
né? Quando eu acordei desse sonho, né? Deus me fez lembrar, de joelho ainda, Deus me fez lembrar que do mesmo jeito, quando a pandemia, né? Estava já sobre a terra e que já tinha chegado ao Brasil, Deus também, ele me despertou, ele também me advertiu. Ele disse que aqueles que tinham guardado a palavra da paciência, a palavra de Deus, Deus também iria guardá-lo do dia da provação que viria sobre toda a terra. E eu comecei a trazer à minha memória. E outra coisa também, que na época da pandemia, Deus ele me mostrou em sonho, em visão. Não chegou a acontecer, né? Literalmente, da forma como Deus me mostrou. Mas eu também me via, irmãos, em um sacolão, né? E naquele sacolão eu fui comprar alguns mantimentos. Tinha verdura, tinha arroz, tinha algumas coisas na prateleira, né? E eu ia, fazia minha cestinha, mas quando eu chegava no caixa, irmãos, que eu dava as costas e voltava para o caixa, aqueles mantimentos que eu tinha reservado para mim comprar já não estava mais, porque quando eu olhava para a prateleira, não tinha mais alimento nenhum. E era um desespero, era um pavor no meio das pessoas. Então eu gravo esse vídeo aqui hoje, né? O sonho, a profecia, ela só é de Deus, né? Quando ela se cumpre. Mas eu gravo esse vídeo aqui para que vocês se despertem. A gente tem visto, nós temos visto o que vem acontecendo no mundo, né? Eu creio, irmãos, que foi Deus, sim, né? Nos despertando, nos advertindo para que nós venhamos levar uma vida de oração, porque algo muito de ruim está para acontecer, né? Não sei se no mundo, mas no Brasil, né? Que vocês possam receber esse vídeo com carinho, que vocês possam, né, se revestir do poder de Deus, buscar a Deus em oração, né? Buscar a Deus pela sua família, pela sua casa, para que nós possamos, né, receber o livramento de Deus, porque pelo que está para vir, né? Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu não estou aqui para trazer pânico, pavor, eu só estou somente compartilhando com vocês, né, uma experiência que eu passei com Deus na madrugada. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça, né, aqueles que ainda não servem ao Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tome essa decisão. Aqui eu não estou gravando esse vídeo por placa de denominação ou falando sobre religião, não. Eu estou aqui falando em nome de Deus, né? Para que você seja avisado e não venha ser pego de surpresa. Eu ouvia uma voz bem clara, né? Quando eu questionei sobre aquelas pessoas, irmãos, que não foram acometidas daquele mal, né? No sonho, na visão, Deus não falou, né? Que era a dominação A, que era a denominação B. Deus não falou que quem seria preservado era da religião A, religião B. Eu sei que era uma multidão de pessoas, irmãos, que caíam, né, em cegueira, que caíam desmaiados, que caíam em óbito. E as pessoas que foram preservadas eram aquelas pessoas que tinham uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus através de oração, né? E para a gente ter uma intimidade, uma comunhão com Deus, a gente tem que crer que Ele é Deus, que Ele é o único Deus a quem nós podemos servir, a quem nós podemos adorar, a quem nós podemos entregar a nossa vida. E aqui eu quero deixar a paz do Senhor Jesus para vocês, para todos aqueles a quem este vídeo alcançar, e fazer um apelo, irmãos, busquem ao Senhor, né? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não estou aqui falando de religião nem de placa de igreja. Estou falando da pessoa bendita de Deus e do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que quando chegasse um momento como esse de provação sobre a terra, a gente reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e que só existe um Deus a quem deve ser adorado, a quem nós devemos nos prostrar de joelho,
É a esse que eu prego aqui nessa noite e trago este alerta para vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.